Mas ontem 0-0 no Maracanã, Fluminense e Vasco. Os vascaínos reclamam do impedimento no gol do David. Depois reclamam de um gol anulado do Verratti, que ele teria feito falta no Felipe Melo. E aí o Alexandre Matos, ao final, reclamou de tudo. Do gramado, do Campeonato Carioca, de tudo. Com o detalhe que você falou, né, Rodrigo? No Rio de Janeiro, os times entram no acordo. Não, queremos esse cara aqui. Aí o cara vai lá, apita mal e toma cacetada de todo mundo. Teve uma reunião em 6 de fevereiro em que os Fluminense e Vasco analisaram os currículos dos árbitros disponíveis e escolheram o Bruno Mota Corrêa. Pô, E aí o cara deve ter acabou o jogo de enganado no ontem. currículo, então. Acabou o jogo de ontem, o currículo fake, né? Acabou o jogo de ontem, tanto o André quanto o Verratti, que falaram pelo Vasco e Fluminense, os dois reclamaram muito, o Vasco estava reclamando muito, mais ainda, né? O técnico do Vasco só falou de arbitragem na coletiva, Emiliano Dias, técnico não, né? O auxiliar, né? O filho do Ramon Dias. Mas eles tinham razão no sentido de que a arbitragem foi horrível, desastrosa, caótica, enfim, você pode usar qualquer adjetivo aí para o que foi a arbitragem. Sim, teve o aspecto dos jogadores pressionarem muito o árbitro, mais até do que São Paulo, já num ambiente nervoso, mas ele não teve nenhum controle emocional para minimamente segurar a onda ali. E nesse caso do Rio, foram cometidos erros em lances capitais. Aí eu vou citar aqui. Teve um pênalti para o Fluminense, numa mão do Medel, pelo menos na minha visão, que a mão dele está fora da área do campo, que era para ter mais sido marcado. Teve um pênalti no Verratti, do Ganso empurrando ele, jogando ele no chão, que era para ter sido marcado. A questão aí tem ele chama no VAR só no segundo tempo, numa bola na mão do Cano, que aí tem uma discussão se a mão dele está na frente ou não do corpo. Na minha visão, ele estava assim, né? E aí sai um pouco para o lado. Eu acho que seria um preciosismo marcar esse pênalti. Mas tem uma discussão ali sobre isso. E o impedimento que é do David, né? Que a gente viu ali, aí é máquina, né? Pela câmera que tem ali, é impossível a gente dizer. Parece que o corpo dele está um pouco para frente da linha do meio de campo, porque ele está antes da linha do meio de campo. Então seria a linha que seria impedimento ou não. Parece, mas do ângulo que tem, a gente não pode dizer isso, que a gente vai ter que confiar no que está dizendo a máquina. Afinal, tem um acordo ali de que a gente confia na máquina. Só o Arnaldo que não confia na máquina. Mas, assim, nesse caso aqui, a gente vai ter que confiar na máquina. Eu não estou fazendo piada aqui com o Arnaldo, mas, enfim, é uma brincadeira que eu gosto dele, enfim. Eu só estou citando que tem um acordo que o VAR decide por essa questão do ângulo, né? Se a gente não tem como dizer no olho humano se tá ou não tá, a decisão vai para a máquina, né? Agora o VAR foi mal também, porque não chamou em 2 lances, na confusão que tem, que ele sai expulsando 2, o André simplesmente joga o jogador do Vasco na área e ele não é expulso, sendo que ele já tinha amarelo. Então, assim, todas as decisões dele foram erradas, boa parte delas foi errada nos lances decisivos. Ele não manteve nenhum controle disciplinar do jogo, estava completamente pressionado o tempo inteiro, com os jogadores gritando no ouvido dele, ele sem saber muito o que fazer, distribuindo cartão para ver se conseguia segurar. E, inclusive, no lance que tem a confusão, foi ele que criou a confusão. Porque está uma disputa ali entre os jogadores Fluminense e do Vasco, normal, mão contra mão, empurrão, antes desse empurrão do André, né? Mas e ele 2 vezes, 3 vezes, fica enrolando, até que os jogadores de fato começam a brigar. O que ele estava achando que estava acontecendo, começa a acontecer, porque ele demora tanto para começar o jogo, que acaba tendo uma briga ali. Então eu acho que ele foi desastroso, acabou com o jogo. Chegou o segundo tempo, não teve jogo. Parecia até que o jogo ia engatar e se tornar um jogo interessante. Estava bem aberto com aquela história do Fernando Diniz trocar o zagueiro, botar o André atrás, o Fluminense foi para frente, o Vasco estava jogando no contra-ataque, acho até que no geral o Vasco jogou um jogo melhor, jogando um jogo físico de contra-ataque e tal, mas ele acabou com o jogo, a partir dos 20 minutos não tinha mais jogo por causa dessa confusão. E, apesar de todo o exagero na reclamação, o Vasco tem direito sim de reclamar da arbitragem no campeonato, porque teve mais prejuízos do que os outros times no geral. Então, o negócio erra para os 2 lados, não é intencional? Sim, mas o Vasco está fora da zona de classificação e ele teve alguns erros
que foram meio decisivos já em jogos anteriores, ali contra o Bangu, enfim, teve problemas já na arbitragem no Vasco, inclusive essa decisão dos dois times decidirem o árbitro é muito por causa dos problemas que tiveram na arbitragem dos jogos do Vasco. E aí deu nisso, né? Já ficou claro que os times não sabem escolher, né? Pois é, aí, né, Alicia, era um clássico Vasco e Fluminense, um clássico importante, com os dois times se acertando, tal. O Fluminense tem muitas coisas importantes para disputar esse ano. E o Rodrigo resumiu, né? O árbitro destruiu o jogo. Chegando no segundo tempo, praticamente não tem mais jogo, porque o árbitro conseguiu errar todas as coisas. Às vezes a gente minimiza o poder que uma arbitragem ruim tem de detonar um jogo, um clássico, por exemplo. Não teve jogo, e aí são uma série de decisões que impactam, aí sim, impactam diretamente no jogo, porque a partir do momento que você tem 3 erros graves, e aí para cada lado, vale a gente lembrar que esses erros não acontecem num vácuo. Então, se você deixa de marcar um pênalti, e esse pênalti é convertido em gol, o time que tomou o gol vai precisar ir para cima, você muda completamente a cara do jogo. Ou então esse pênalti é defendido, né, você ganha uma moral e consegue. Então, assim, nada disso marcou 2 pênaltis para um lado, um pênalti para o outro, então o jogo ia ser 2-1. Né? Essa matemática ela não é fria. Então, esses erros todos, eles se acumulam de uma maneira que impacta claramente. E aí, para mim, aquele momento da confusão, ali daquela falta eterna, que nunca foi, né, praticamente não conseguia ser batida, esse lance do André, ele é muito importante, porque se o André toma aquele cartão e é expulso, a gente não sabe se teriam as 2 expulsões seguintes, né? A expulsão do Thiago e a expulsão do Medel, porque aquele momento ali talvez não tivesse acontecido. Então, concordo com o Rodrigo, ele cria aquela confusão, e é interessante a gente notar que na entrevista de pós-jogo do Verratti, que tá pé da vida, alucinado, né, sentindo que o Vasco foi muito prejudicado, ele mesmo fala que naquele lance não estava acontecendo nada, né? É uma criação da arbitragem, não era para ninguém ter sido expulso. Ele não reclama só da expulsão do Medel, né? Ele deixa claro que aquilo era uma coisa normal de jogo, né? Criada pelo árbitro. Aí, óbvio, os jogadores, especialmente do Vasco, passam a ficar alucinados com qualquer coisa, com qualquer lateral, qualquer falta, e o jogo descamba completamente. Então, acho que o Vasco foi prejudicado. É pelo menos a terceira, se não a quarta vez que o Vasco é prejudicado pela arbitragem, embora ontem, né, o conjunto da obra torne difícil a gente dizer o que o jogo poderia ter sido com uma arbitragem decente, né, embora os erros capitais, os erros crassos tenham prejudicado mais o Vasco. Questões de erro de expulsão são muito graves, porque prejudicam o time na hora do jogo e prejudicam o time na sequência do campeonato, né, porque você perde aquele jogador também para a próxima partida. Então, assim, não tenho dúvida, uma das piores arbitragens que eu já vi, não só pelos erros cometidos, e aí a gente está falando de erro dentro de campo e erro de VAR, mas pela falta de capacidade de controlar jogador. Né? Ser um bom árbitro ou uma boa árbitra passa muito pela capacidade de você conseguir que os jogadores te respeitam. E ali o respeito foi pro saco, não tinha respeito nenhum pela arbitragem, tanto que é isso, né? O árbitro vai lá, tá confusão, empurra na área, ele dá um cartão, e no lance seguinte o cara faz a mesma coisa, significa que o cartão não adiantou nada. Então, é um exemplo terrível. Essa coisa de escolher árbitro é ridícula, e aí depois dizer que não quer mais que o cara apite nunca mais, né? Essa foi a fala do Vasco depois do jogo. Então, assim, um total descontrole da FERJ, dos clubes, do árbitro, que dá um péssimo exemplo, né, do futebol brasileiro para fora, se a gente está falando até de que isso aconteça num clássico. Mas quero notar também, Tirone, fazer um parênteses. Infelizmente, hoje a gente está falando muito de arbitragem, mas a gente fazer um parênteses sobre futebol, que assim, o Fluminense ainda não se acertou para essa temporada. Fica todo mundo muito encantado com essa coisa de jogar com 4 atacantes, 6 atacantes, jogar sem zagueiro, né? Mas o Fluminense não conseguiu ontem, né? Apesar da arbitragem, apesar de tudo que aconteceu, não conseguiu ser efetivo no ataque, né? O André fez uma partida brilhante. O André é um jogador que desafia as leis da física, né? O André está presente em vários lugares ao mesmo tempo. É um jogador
fundamental, mas com toda a sua beleza, ofensividade, parará, o Fluminense não conseguiu marcar contra o Vasco, né? Então, acho que o time ainda precisa se acertar. O Vasco também, mas o Vasco tem ambições muito mais modestas para essa temporada do que o Fluminense, né? Então, se a gente tirar um pouquinho o olhar da arbitragem e olhar para o futebol, o Fluminense ainda não se encontrou e precisa se estabilizar um pouco defensivamente, porque, né, jogar sem zagueiro, jogar com zagueiro improvisado, pode funcionar contra adversários mais frágeis, mas a hora que o bicho pegar, não sei se funciona, mas é preciso a gente notar, é uma das piores arbitragens que eu já vi na minha vida. Pois é bom ponto esse. Do que foi possível ver de jogo, e aí acho que dá para colocar o Vasco na conversa, Rodrigo. A minha impressão, o Vasco é um time mais forte do que era no ano passado, que quase caiu. O time está se acertando minimamente. E o Fluminense, o contrário. O Fluminense ainda, apesar de Renato Augusto, Douglas Costa, a turma toda que chegou, alguns nem jogaram ainda precisa se acertar e tem desafios grandes. Do que foi visto em campo, nesse e em outros jogos, que estágio você acha que estão aí os times? A gente tem que fazer uma ressalva só em relação ao Fluminense, porque ele voltou depois das férias, né? Ele está no momento ainda que ele jogou menos do que os outros times da Série A. Eu acho que tem que se fazer essa ressalva. O que eu acho, e eu concordo com a Alicia, não funcionou ontem, o Vasco jogou melhor do que o Fluminense, bem armado, com 3 zagueiros, saídas pelas laterais, batendo de frente com o Vasco, com o Fluminense tomando a bola e saindo contra-ataque rápido, o David teve 2 vezes na cara do gol. O que eu acho que não funcionou no Fluminense ontem foi que ele botou o Renato Augusto e o Ganso juntos. Isso dá ao time muito toque de bola e o Fluminense acaba tendo um grande domínio de meio de campo ali, com toques bonitos, chegada em aproximação e tal, mas sem ter o Keno e só tendo Arias e o Cano, né? Perdeu profundidade, né? Como gostam aí de falar os especialistas. Assim, ele perdeu aquela coisa de presença na área, o corte por trás da zaga para receber a bola. Você tinha muita aproximação, principalmente quando o Marcelo alarga a lateral, como ele costuma fazer, e vai jogar lá como meia também. Você tem muita gente ali no meio, envolveu o Vasco em determinados momentos, principalmente no segundo tempo, mas com pouca presença de área ali para a conclusão. Você teve uma bola do Arias, que é justamente inclusive nesse lance da mão do Medel, que o Léo Jardim pega, mas o Fluminense não criou muita coisa, enquanto o Vasco criou muito mais jogando no contra-ataque ou em bola aérea, que é esse jogo que o Ramon Dias instalou para o Vasco, que é o jogo saída pelas laterais, jogo físico, forte, toma a bola, sai no contra-ataque rápido ou pela bola na área. Então é um jogo que está bem treinado, o Vasco é um time bem treinado, tem um problema de material humano. Por exemplo, você tem o Verratti, mas o David não é assim, um atacante sensacional, não tem muita reposição. Tem o Rossi ali como reserva e tal, não sei o quê, e o Adson, né, que é ex-Corinthians, mas ainda eu acho que, comparando com os outros times do Rio, tem muito menos atacantes do que os outros. E o meio de campo também é um meio de campo, exceção do Payet ali, praticamente físico, porque o Vasco perdeu o Jair. Quem foi o outro jogador também que se contundiu também e vai ficar um longo tempo fora, né? O volante Jair, e agora estou tentando lembrar aqui o outro volante que o Vasco também perdeu. O Paulinho. Mas assim, o Paulinho, exatamente. Então o meio de campo do Vasco é limitado, ele consegue fisicamente fazer um jogo forte, principalmente contra o Fluminense, que tem o Renato Augusto e o Ganso, que óbvio que vão dar menos intensidade no meio de campo, só que é um meio de campo que não... Quando se exige dele que ele seja criativo, ele só tem o Payet. O Zé Gabriel é um jogador limitado, enfim, você tem limitações ali no elenco do Vasco da frente do meio de campo para frente, mas é um time bem armado. Nessa lógica, tá mais consolidado até, apesar do Fluminense, óbvio, ser um time já treinado há 1 ano e 8 meses pelo Fernando Diniz, mas tá recomeçando a temporada e esse encaixa ali com Renato Augusto e Ganso, os dois jogando, e ontem não aconteceu. Teve toque de bola e tal, mas criou-se muito pouco com esse toque de bola. É bonito de ver, só que não chega no gol. Pelo menos ontem não chegou. Então não quer dizer que isso não vai funcionar no futuro. Pode ser que passe a funcionar. Repito, o Fluminense ainda está no início de temporada, muito depois do que os outros. Começou porque teve Mundial, final de Libertadores, enfim, foi um time que
comprometeu um pouco o início de temporada pelo final da temporada passada. Bom, depois da rodada de ontem, o Botafogo venceu o Volta Redonda. O Volta Redonda é dirigido pelo Felipe Maestro, que é um futebol ultra ofensivo, né? E com times de baixo orçamento ou menor orçamento, como o Volta Redonda, é quase fatal, ele perde quase todo o jogo. 3-0 para o Botafogo, e com isso o Botafogo subiu na classificação e colocou o Vasco fora entre os 4 primeiros colocados. O líder é o Fluminense, o Flamengo joga hoje contra o Bangu, o Botafogo é o terceiro colocado, o Nova Iguaçu é o quarto, e o Vasco da Gama é o quinto, com 13 pontos. Então 3-0 para o Botafogo, reencontrou o caminho das vitórias o Botafogo finalmente, e o Vasco agora é o quinto colocado dessa situação do Campeonato Carioca. Qual